Sejam bem-vindos a mais uma mensagem do Centro Espírita Luz e Verdade. Antes de iniciar, quero convidar a todos para fazer uma oração. Lembrando sempre que aqueles que quiserem podem colocar um copo d'água ao seu lado para que os nossos bons amigos espirituais, nossos mentores, depositem ali todos os remédios necessários para que mantenhamos a nossa saúde física e mental em dia. Então vamos fechar os nossos olhos e agradecer a Deus, a Jesus Cristo, nosso Mestre, e aos benfeitores espirituais, por mais este momento de tranquilidade, reflexão e conhecimento que a doutrina espírita nos proporciona. Rogamos a proteção do nosso planeta, de todos os seres humanos que o habitam e que por algum motivo estão passando por dificuldades ou necessidades. Assim como pedimos também pela recuperação daqueles que estão acamados ou que têm familiares nessa situação. Que o Senhor possa reforçar sempre a nossa fé e esperança de que dias melhores virão de acordo com a sua vontade. Queremos agradecer por tudo que o Senhor tem feito por nós e que nós possamos ter a sabedoria de conduzir a nossa atual existência sempre com muito amor ao próximo, assim como nos foi sugerido. Obrigada por tudo que somos, por tudo que temos e por tudo que sentimos. Que assim seja. O que é a indulgência segundo o Espiritismo? Kardec faz menção ao termo indulgência na pergunta 886 do Livro dos Espíritos. Qual o verdadeiro sentido da caridade, conforme a entendia Jesus? Benevolência para com todos, indulgência para as imperfeições dos outros e perdão das ofensas. Ao buscar o significado da palavra indulgência, encontramos respostas como disposição para perdoar culpas ou erros, clemência, misericórdia. Na verdade, a indulgência se refere à reflexão da forma como o homem processa em seu íntimo as impressões que ele tem a respeito das imperfeições e falhas dos seus semelhantes. Segundo essa virtude, ao refletir a respeito do que em princípio parece errado no semelhante, essa reflexão deve ter uma certa suavidade, uma certa doçura. Implica em tentar identificar o bem que existe no outro, valorizar o bem em detrimento do que parece o mal, buscar encontrar desculpas justas e decentes para aquela conduta que parece estranha. Seria lançar um olhar generoso e doce à conduta e aos vícios do semelhante. Mas o que é uma pessoa indulgente? Bem, uma pessoa indulgente sabe apreciar os atos do outro e é compreensivo com as faltas. É alguém que não põe luz sobre os defeitos alheios e tampouco julga as ações do próximo. Em O Evangelho segundo o Espiritismo, nos deparamos com o seguinte trecho que diz: a indulgência não vê os defeitos de outrem, ou se os vê, evita falar deles, divulgá-los. Ao contrário, oculta-os a fim de que não se tornem conhecidos. Para o Espiritismo, portanto, a indulgência é uma característica moral que tem relação com o fazer o bem e a caridade. É algo que devemos cultivar, pois atrai, acalma e corrige. A indulgência tem relação com a tolerância às condutas alheias. Nós, espíritos encarnados na Terra, estamos em busca de evolução. Miramos em Jesus Cristo como nosso maior modelo, mas devemos nos lembrar de que somos seres imperfeitos. Não é de uma hora para outra que conseguiremos destruir as mazelas que nos assolam. Temos que fazer um intenso e duradouro processo de reforma íntima. O recolhimento interior ajuda a identificar hábitos ruins e aspectos que precisam ser melhorados. Assim, com pequenas atitudes, podemos nos tornar indulgentes. Veja aqueles que estão à sua volta e observe o seu comportamento diante dos deslizes alheios. Como você reage? Sente raiva? Faz julgamentos severos? Comece a mudar essas reações e condutas. Quando um fato desagradável surgir e lhe causar chateação
ou aborrecimento, tente controlar seus impulsos. Respire fundo e reflita. Pense no seu colega e procure entender as razões de tal ação. Seja compreensivo, paciente e tolerante. Aprenda a se calar quando não tiver nada de bom a dizer. Solidarize-se com a dor do próximo. E assim, você estará praticando a indulgência como ensina o Espiritismo. Como vimos nesta mensagem, a indulgência é uma característica magnífica. Ela diz respeito à capacidade de ser mais compreensivo com os atos dos outros e evitar julgamentos. A indulgência está intimamente ligada à caridade que Jesus Cristo sempre reforçou em seu Evangelho. Além dela, benevolência e perdão também formam o verdadeiro significado da caridade. Basta nos dedicarmos para aprimorar essas habilidades, lembrando sempre de amar o próximo como a si mesmo. E não se esqueça, tudo começa pela reforma íntima. O autoconhecimento é a base para identificar os aspectos que precisam ser melhorados. A indulgência sacia a sede de compreensão e acalma o coração por vezes atormentado pela culpa. Ela atrai quem mais necessita de amparo e compreensão, e especialmente ergue em direção ao refazimento do caminho, à reparação dos erros praticados. O esforço em ver o próximo de forma positiva torna mais fácil gostar dele e estabelecer vínculos de genuína fraternidade, na medida em que ninguém almeja ser amigo de pessoas maldosas, mas sim de criaturas dignas. Pode-se concluir, então, que a indulgência, além de se inserir no âmbito maior da salvação do espírito, rumo ao seu angelical destino, também possui o condão de salvar os relacionamentos humanos, ao conduzi-los a um patamar saudável de auxílio e amparo mútuos. Ela salva o coração do homem da indiferença e da severidade. A indulgência, como componente da caridade, não é só a meta, a libertação final, fruto da vivência perfeita, mas também o caminho, ao viabilizar a fraternidade entre seres ainda imperfeitos, mas que sonham com a perfeição e precisam se auxiliar em sua caminhada. Devemos perdoar e esquecer todas as ofensas, não alimentando ódio, rancor ou desejo de vingança. Devemos ser indulgentes com as fraquezas alheias, para também sermos credores de indulgência. Não evidenciar defeitos alheios e procurar sempre o bem que possa atenuar o mal. E assim, encerramos mais uma mensagem, desejando a todos um excelente dia e agradecendo aos nossos mentores espirituais por mais esta oportunidade de estudo da doutrina espírita, através dos ensinamentos dos livros da codificação de Allan Kardec, o Livro dos Espíritos e o Evangelho segundo o Espiritismo. Muito obrigada, muita paz a todos.